Olha, se já faz um tempinho que alguém não pisa numa sala de aula de matemática, pode se preparar para uma surpresa. É sério. Aquele negócio de só decorar a fórmula, a famosa decoreba, e ficar repetindo conta atrás de conta, isso está aos poucos ficando para trás. E o que está surgindo no lugar é algo bem diferente. Vamos mergulhar hoje nessa transformação do ensino da matemática para entender por que afinal as coisas mudaram tanto. Pois é, pode soar até meio esquisito, né? Mas a ideia central é essa mesma. Pensa bem, durante décadas, ser bom em matemática significava o quê? Significava chegar na resposta certa o mais rápido possível. Era isso. Só que hoje o jogo virou. E virou completamente. Mas claro, essa mudança não veio do nada, né? Ela é fruto de, décadas de pesquisa, de muito debate sobre o que de fato significa saber matemática. E essa jornada que a gente vai ver agora nos tira de um lugar super mecânico, quase robótico, e nos leva para um lugar muito mais humano, sabe? Mais crítico. Então, para a gente entender para onde o ensino da matemática está indo, primeiro a gente precisa dar uma olhadinha no retrovisor. O modelo antigo, o tradicional, tinha uns problemas bem sérios. Problemas que, com o tempo, simplesmente não dava mais para varrer para debaixo do tapete. E essa citação do Alan Schoenfeld, olha, ela acerta em cheio. O ensino era todo focado em memorizar, em seguir receita de bolo. E qual foi o resultado disso? A gente formou gerações de estudantes que eram ótimos em seguir os passos de uma conta, mas que travavam, congelavam mesmo, na frente de um problema da vida real. Porque, né? A vida real não vem com manual de instruções. E olha só, essa vontade de achar um jeito melhor de ensinar matemática não é de hoje, não. Na verdade, se a gente olhar para o século XX, aquilo ali foi um verdadeiro campo de guerra de ideias sobre como ensinar matemática. Essa linha do tempo aqui mostra bem esse cabo de guerra. Era um puxa para lá, puxa para cá. Lá nos anos 30, a ideia era conectar a matemática com a vida real, com o dia a dia. Aí nos anos 60 e 70, o pêndulo foi para o outro lado com a tal da matemática moderna. Tudo ficou super abstrato, super formal. A reação, claro, foi imediata. Primeiro veio uma onda tecnicista, que era quase como programar os alunos. E logo depois um grito geral de volta ao básico, um apelo para voltar para as continhas. Era sempre um movimento respondendo ao outro, sabe? E aí, no meio dessa confusão toda, uma ideia realmente revolucionária, começou a ganhar força. Uma ideia que mudou o foco da conversa toda. Era uma pergunta simples, mas poderosa. E se o mais importante não for a conta em si, mas o jeito de pensar para chegar nela? O nome por trás dessa virada de chave foi um matemático húngaro chamado Jorge Polya. E olha que interessante, ele já falava isso lá nos anos 40. Para ele, o processo, o caminho, era tão importante quanto a resposta final, talvez até mais. E o primeiro passo, mais básico de todos, era uma coisa que parece óbvia, mas que a gente pulava. Primeiro, é preciso entender o problema. Simples assim. E o Polya não ficou só na ideia, não. Ele organizou isso em 4 passos bem claros. Passo 1, entenda o problema. O que eu sei, o que eu quero descobrir. Passo 2, crie um plano. Como eu vou usar o que eu sei para chegar onde eu quero. Passo 3, mão na massa, execute o plano, checando cada etapa. E por último, o passo 4, que é genial e que muita gente esquece, olhe para trás. Reveja a sua solução. Será que faz sentido? Será que dá para fazer de um jeito melhor? E pronto. Com isso, a matemática deixou de ser só receber uma conta pronta e virou um jogo de estratégia. E com essa nova mentalidade, a sala de aula vira outra coisa. O problema matemático sai lá do finalzinho do livro, daquela lista de exercícios, e vira o centro das atenções, o protagonista da aula. O professor deixa de ser só o dono da resposta e vira um mediador, um guia. E o aprendizado acontece ali, naquela dança entre o aluno, o professor e o desafio que está na mesa. Ok, então se a gente já aprendeu a pensar estrategicamente para resolver um problema, qual é o próximo passo? Bom, o próximo passo é pegar essa habilidade e jogar no modo difícil, o mundo real, que é complexo, cheio de variáveis e, vamos combinar, bem bagunçado. É exatamente aí que entra a tal da modelagem matemática. Pensa nela como se fosse uma ponte mesmo, ligando o mundo abstrato dos números com os problemas concretos do nosso dia a dia. É a arte de ser um tradutor, pegar um problema do mundo real, traduzir para matematiquês, resolver nesse idioma e depois, a parte crucial, traduzir a solução de volta para a nossa língua, para o mundo real. Mas calma aí. Para entender modelagem, primeiro a gente precisa entender o que é um modelo. É mais simples do que parece. Olha esses aviões. Nenhum deles é um avião de verdade, certo? Um é de brinquedo, outro é uma maquete, mas cada um deles é uma representação. Uma versão simplificada que pega as características mais importantes do avião real. Pois é, um modelo matemático faz exatamente a mesma coisa, só que a linguagem que ele usa é a dos números e dos símbolos.
Essa equação aí na tela, por exemplo, pode parecer um bicho de 7 cabeças, mas ela é só um modelo. O modelo que descreve como a população de uma colmeia de abelhas cresce. Ou seja, ela está traduzindo um fenômeno da natureza para a linguagem da matemática. E aí o processo todo vira um ciclo, olha que legal. Começa com o problema do mundo real. A gente cria um modelo matemático para ele, acha uma solução dentro desse modelo, e aí vem o pulo do gato, a etapa da validação. Essa resposta que eu achei, ela faz algum sentido na vida real? E esse ciclo de ir da realidade para o modelo e voltar para a realidade não para. E tem mais uma abordagem que ganhou muita força, a investigação matemática. Aqui, o aluno vira ainda mais protagonista. A ideia não é dar um problema pronto, é dar uma situação e falar, explora aí. O aluno é que vai fazer as perguntas, criar as hipóteses e testar as próprias ideias. E o mais importante, o erro deixa de ser um vilão. Ele passa a ser só mais uma etapa do caminho, uma pista na investigação. E tudo isso nos traz até os dias de hoje, até as discussões mais atuais. E aqui a matemática ganha um status ainda maior. Ela não é vista só como uma ferramenta para resolver problemas. Ela é vista como uma linguagem poderosa para a gente entender e, quem sabe, até transformar a sociedade. Um exemplo disso é a etnomatemática, uma ideia genial desenvolvida por um brasileiro, o Biratão D'Ambrosio. A premissa dele é, uau, bem radical. Matemática não é uma coisa só, universal, que desceu dos céus. Ele nos convida a abrir os olhos e ver a matemática que já existe em tudo quanto é cultura. Nos padrões de uma tecelagem, na sabedoria de uma construção antiga, nos sistemas de contagem dos povos originários. Isso faz com que a matemática se torne algo muito mais próximo, mais inclusivo, conectado com a história de cada um. Na mesma linha, temos a educação matemática crítica. Ela bebe muito na fonte de Paulo Freire e parte de um princípio forte. A matemática não é neutra, de jeito nenhum. Ela é uma linguagem de poder. Então, o objetivo aqui é dar essa ferramenta, esse poder, na mão das pessoas para que elas possam analisar o mundo de um jeito crítico. É usar a matemática para questionar as coisas, as realidades sociais, políticas, econômicas, e com isso formar gente capaz de construir um mundo mais justo. Tá, mas como isso funciona na prática? Bom, funciona assim. É usar estatística para entender de verdade a desigualdade de renda. É usar matemática para sacar como os dados são manipulados numa propaganda ou numa fake news. É pegar os números de uma política pública e ver se ela funciona mesmo. É analisar o orçamento de uma família para discutir educação financeira, para discutir por que uns têm tanto e outros tão pouco. E o mais legal é que essas duas correntes, a etnomatemática e a educação crítica, elas conversam muito entre si. Elas estão super conectadas. As duas entendem que a matemática é uma criação humana, social, cultural. As duas partem da realidade das pessoas, da vida como ela é. E as duas têm um objetivo em comum: usar a matemática para promover justiça, para incluir mais gente. No fim das contas, a meta é formar cidadãos que pensam por conta própria, que são críticos e que têm orgulho da sua cultura. Então, se a gente for resumir tudo, o ponto principal é esse. A gente saiu de um ensino de matemática que só queria ensinar a dar a resposta certa. E chegamos num lugar que quer empoderar as pessoas. Empoderar para quê? Para fazer as perguntas certas, para encarar problemas de verdade e, no fundo, para conseguir ler o mundo com outros olhos, com um olhar mais crítico. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para levar para casa. Se a matemática é mesmo essa linguagem tão poderosa, capaz de descrever, de organizar e até de mudar a nossa realidade, a grande questão que fica no ar é: que tipo de mundo a gente quer descrever e construir com essa linguagem? A resposta para essa pergunta, no fim, é o que dá um novo sentido para a matemática na vida de todo mundo.